No ano do Senhor de 1876, num salão empoeirado em Deadwood, o pistoleiro e lenda do Velho Oeste Wild Bill Hickok levou um tiro pelas costas no meio de uma partida de pôquer. Quando o corpo dele caiu sobre a mesa, ele segurava um par de ases e um par de oitos, todos pretos. Desde aquele dia, essa combinação tem o nome de A Mão do Homem Morto. 150 anos depois, essa mesma mão acaba de ser distribuída na mesa dos X-Men e quem está dando as cartas é literalmente a morte. Surpreso sem me ver? Eu sei que eu estou. O que foi que aconteceu com você? O que aconteceu, irmãozão? Pra começar, eu morri. Oi, eu sou Gustavo Cunha e o 8º episódio da segunda temporada de X-Men 97, batizado justamente de A Mão do Homem Morto, finalmente entrega aquilo que a cena pós-créditos lá da primeira temporada prometeu em 2024. Gambit está de volta do mundo dos mortos, só que ele voltou como o Cavaleiro da Morte do Apocalipse, com o vilão mais antigo da mitologia mutante escondido ali dentro da cabeça dele, feito uma Horcrux. O episódio abre com a vampira sonhando com Genosha e o capricho aqui é cirúrgico, né? Os primeiros planos recriam exatamente os enquadramentos de Remember It, com direito a uma versão meio coral ali de Happy Nation, né, do Ace of Base, a mesma música do baile daquela noite. Ela repete até o passo de dança que ela fez com o Magneto, só que agora ela tá sozinha no salão e quem espera ela é o Remy, né, filmado como se fosse um final de filme da Disney, com um foco suave ali nas bordas da lente, até tudo azedar, porque o Gambit do sonho já aparece na forma corrompida, repetindo inclusive a frase que ele diz pra ela em vida, né, algumas coisas são mais profundas do que a pele. E um detalhe importante, o Cavaleiro da Morte, ele tem um arsenal de poderes novos, obviamente, mas telepatia não está nesse pacote, meu chapa. Então, esse sonho é a memória e o luto trabalhando por conta própria, o que torna tudo muito mais cruel, né? Porque o pesadelo não veio de fora, ele veio de dentro. E esse sonho já anuncia também o tema que costura todo esse episódio, que é o arrependimento. Em Genosha, como você deve se lembrar, a vampira escolheu o Magneto, um dos raros homens que ela pode tocar, né? E quando ela percebeu o erro e decidiu ficar com o Remy, os sentinelas atacaram, ele morreu sem ouvir a escolha dela, então todo mundo aqui tá pagando uma dívida. O Xavier e o Cable são assombrados pelas falhas em relação ao Apocalipse e a vampira tá tentando redimir aquela rejeição em Genosha. Na sequência, os X-Men jogam pôquer, né, em Genosha, numa cena que parece saída de Jornada nas Estrelas, porque aqueles lá são outros que adoram uma partidinha de pôquer. A Jean Grey trapaceando por telepatia, enquanto jura ali que é o Ciclope, que joga mal. Mas repara na construção, velho, o Noturno saca exatamente ases e oitos pretos, a mão do Homem Morto, e perde pra trinca do Fera, né, é o prenúncio dentro do prenúncio. O Homem Morto vai cair diante de uma trinca e no clímax é justamente o trio, Xavier, a vampira e o Gambit, que derrotam o Apocalipse. Aí o Cable chega trazendo o corpo do Apocalipse, né, virado numa uva passa, num maracujá de gaveta, e a série confirma a suspeita. Ao ressuscitar o Gambit, o vilão enterrou a própria consciência dentro dele. Nos quadrinhos, a transformação do Remy em morte acontece no arco Sangue de Apocalipse, publicado em X-Men 184 a 187, escrito pelo Peter Milligan com arte do Salvador La Roca, com a diferença de que lá o Gambit se oferecia como agente duplo e a lavagem cerebral só funcionava pela metade, né? A série manteve esse controle incompleto, porque o Remy, ele não é um zumbi obediente, né? Ele é um homem convencido de que morrer foi um upgrade. Ele repete o dogma central do Apocalipse, né? A morte é a evolução. E o desenho, inclusive, traduz isso na iconografia do tarô, né? O bastão vira uma foice, a voz ganha um eco cavernoso, a carta da morte, afinal, significa renascimento. E nos acólitos convertidos aparece a carta do diabo, que representa a energia dos instintos, do apego material, dos vícios e das amarras que nós criamos ou aceitamos. Não à toa o Morfo solta a piada de que colocou o exorcista no outro quarto para distrair as crianças. O episódio inteiro é uma história de possessão demoníaca, só que aqui o demônio se chama Ensabanur. O Gambit então volta para Nova Orleans e convoca as guildas na mesmíssima igreja do episódio duplo Externally Yours, da série original, com o vitral ali daquela externa ladeado pelas caixas do dízimo dos ladrões e dos assassinos. Esse cara loiro liderando os ladrões é o irmão do Remy, e quem conduz o ritual de invocação é ninguém menos que a Belladonna, que nos quadrinhos era a esposa do Gambit, num casamento arranjado ali entre as guildas, e é a vilã daquele episódio antigo quando ela sabotou o dízimo pra enfraquecer os ladrões. Já a Kandra, criada em Gambit número 1 nos quadrinhos, vem sendo semeada ali, anunciada desde o arco do Egito, né, quando Ramatut avisou que o destino dela começava ali, porque o poder do Apocalipse só poderia ser desafiado por uma força externa, né. O episódio revela que ela foi amante do vilão e convenceu ele a guardar um pedaço do poder dele numa joia antes de trair o Ensabanur. A série então tá fundindo aqui a Kandra
Cassandra clássica com a Gênesis, a esposa milenar do Apocalipse dos quadrinhos modernos, né? Poderia ter ficado legal, o problema é que a execução foi meio tosca, um romance de milênios condensado num flashback de 30 segundos, cara. E a Kandra ainda é vaporizada com uma foice no peito minutos depois de acordar. É tudo tão apressado que a gente mal tem tempo de sentir qualquer coisa. Então os caras ratearam nesse pequeno arco. Mas o coração do episódio é o reencontro, quando a vampira finalmente toca o Remy, a revelação. Os poderes dela não funcionam mais nele. A maldição que definiu a vida dela inteira simplesmente não se aplica ao Cavaleiro da Morte. E o Gambit transforma isso num pedido de casamento, né? Jantar na mansão da família, com um rearranjo do tema musical clássico do Gambit tocando na vitrola, a promessa de imortalidade via joia da Kendra e a vampira descendo ali flutuando com um véu de noiva, repetindo a descida do baile em Genosha, só que num vestido que ecoou o visual lá da época em que ela era vilã nos quadrinhos, né? É o Frankenstein construindo a própria noiva, vai dizer, até a escolha do Noturno como um acólito tem uma camada extra, né? Ele é o irmão adotivo da vampira, ou seja, o Gambit tá montando até uma família pronta pra sua noiva porque ele é um noivo dedicado. E a parte corajosa do roteiro é que a vampira aceita, né? Ela veste o véu, ela participa da cerimônia, ela recebe a joia. O episódio não trata isso como um controle mental, trata como a tentação, a chance de ter o que a vida sempre negou a ela. O segundo pilar dramático desse episódio é a família Summers, obviamente, né? Aquele abacaxi. O Cable mente pra todo mundo, ele sabia que o Apocalipse estava alojado no Gambit e o plano sempre foi chegar perto o suficiente pra matar o hospedeiro. A mesma lógica do Bishop, né? O outro viajante do tempo que em Days of Future Past da série original voltou ao passado pra matar o Gambit. Na conversa com os pais, mesmo quando a Jean toca nele, o Cable não solta a arma um segundo sequer, você viu? Décadas de guerra moldaram esse cara e agora tudo o que existe na vida dele é só a missão. E ainda assim, na hora H, ele segura o tiro pra não acertar a Jean, né? O soldado tem um limite e o limite tem o rosto da mãe que ele quase teve. A batalha final entrega o espetáculo, né? O Noturno corrompido, com teleportes de cor alterada, desmonta 3 telepatas sozinho. Ele já tinha vencido o Êxodos numa luta de espadas e agora a gente vê o que acontece quando o mutante mais gentil e devoto da equipe resolve lutar sem se segurar. O Morfo vira o Terremoto lá da Guarda Imperial Shihar, revivendo de Starjammers da série clássica, e o Xavier na cérebra turbinada lá da era Grant Morrison, numa câmera desenhada como a dos filmes do live action, trava a guerra psíquica dentro da mente do Remy e leva na cara a alfinetada mais dolorida de todo episódio, né? Onde estava toda essa força de vontade quando Genosha precisou? Porque no dia do ataque o professor Xavier tava lá do outro lado da galáxia, né? Brincando de consorte imperial no espaço Shihar. Ah, podia ter dormido sem essa, né, Chavinho? A esperança do resgate finalmente vem na série original, em The Cure. Foi o toque da vampira quem libertou o arcanjo da lavagem cerebral do Apocalipse. E se funcionou uma vez, pode funcionar novamente, né? E funciona. Ela é turbinada pela joia e ela mergulha na mente do Remy e arranca a alma dele das garras do vilão. O toque que separou a Liz a vida inteira é o que salva os dois. E o monitor médico ainda pisca o código XM266, Uncanny X-Men 266, a primeira aparição do Gambit, lá em 1990. Mas presta atenção nas sementes plantadas aqui, né? O Apocalipse continua adormecido lá dentro, o episódio inteiro faz referência ao Magneto e tem 2 consciências disputando um único corpo. Isso tudo é exatamente a receita do massacre, né? A entidade nascida da fusão psíquica entre o Xavier e o Magneto nos quadrinhos lá de 1996. Essa carta tá na manga da série e vai ser jogada em algum momento. Mas a cena final arma a mesa do capítulo derradeiro dessa temporada. O X-Factor da Valerie Cooper se junta ao Cable pra matar o Gambit. E a moça apresenta a proposta virando sobre a mesa a carta da torre no tarô, né? Que significa ruptura violenta e colapso do que parecia sólido. Então a season finale, Survival of the Fittest, chega dia 2 de agosto prometendo guerra civil mutante. X-Men contra X-Force e X-Factor pelo direito de aniquilar de vez em Sabanur. Particularmente, né, sobre matar o vilão, de vez eu tenho as minhas dúvidas porque o próprio Apocalipse avisa na cara de Xavier, né? Você deveria ter aprendido com o Magneto. Eu sempre sobrevivo. E é verdade. Tudo bem, a gente precisa também ser honesto agora, certo? The Dead Man's Hand é bacana como episódio, mas ele não é o reencontro arrebatador que 2 anos de espera prometeram, né? A volta do Gambit não carrega aquele soco emocional que a morte dele carregou. Os planos do Apocalipse seguem sendo um mistério e a série repetiu aquele velho vício lá da avó dos anos 90 de espremer um arco gigantesco em pouquíssimos episódios, né? Com as temporadas 3, 4 e 5 já encaminhadas, os caras poderiam aproveitar muito melhor esses arcos para criarem histórias mais envolventes. Enfim, na semana que vem, todo mundo vai colocar as cartas na mesa, resta saber quem vai ter a melhor mão. Não esquece que tem aquele meu link bacanérrimo da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você ir para sua casa e de quebra ajudar esse canal a permanecer no ar. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.